Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. E aí, tá dispostos? Vocês estão dispostos a passar a noite comigo, buscando a Deus, ouvindo a palavra, orando? Aperta nessa fotinha minha aí embaixo, aperta na palavra vídeo lá em cima e vai aparecer os outros vídeos. Tem vídeos de oração, vídeos de pregação. Então vamos ouvir esse irmão aqui. Esse aqui é o pastor Davi Filho. É o Davi Filho, filho do missionário Davi Miranda. É um homem que o inimigo tem lutado contra a vida dele, né? Como sempre o inimigo luta contra o povo de Deus. Mas Deus tem dado força para ele vencer. Glória a Deus, assim como Deus tem nos dado força para nós vencer também. Então vamos ouvir ele. São Mateus capítulo 6. Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículo 33. Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos lá. O que está falando aqui? Primeiro Deus. Eu estou buscando a Deus, tudo Ele vai me ajudar. Na minha vida financeira, Ele vai ajudar no meu casamento. Ele, irmão, dá glória a Deus na hora certa. Então vamos lá. Nós estamos aprendendo que Deus está querendo que nós primeiro buscamos o seu reino. Você está buscando o reino de Deus? Você está santificando, você está orando, você está consagrando? Então você precisa entender que quando você faz esse esforço, essa dedicação, você está buscando primeiro o reino de Deus na sua vida. Vamos só ouvir. Lembra bem, nós estamos nesse mundo de passagem? Ou não? O que é a vida do homem aqui na terra? Ele nasce, ele vive e ele morre. E quando o homem morrer aqui na terra, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus. Eu ouvi um dia alguém falando isto e eu aprendi. E hoje eu estou transferindo para vocês. Tudo que você faz, atenção, isso aqui é muito importante. Tudo que você faz fica registrado no espírito. Atenção, tudo que você faz fica registrado no espírito. E a Bíblia diz que quando o homem morre, o espírito volta para quem? Então você vai ser julgado, porque está registrado no teu espírito tudo que você está fazendo. Se você morrer salvo, você está salvo? Está salvo. Se você morreu perdido, sem salvação, tem jeito de mudar? Não. A Bíblia diz no livro de Hebreus: depois da morte só resta o juízo final. Então você, como está me ouvindo agora e me vendo, você é um ser vivente. Aproveite se arrepender enquanto é tempo. Você precisa estar em comunhão com Deus antes que você morra. Porque se você morrer sem comunhão com Deus, não tem mais jeito de mudar. Amém? Os crentes são chamados a se tornar semelhante a Deus em sua santidade. Uma das coisas que tem acontecido hoje em dia é os crentes que não estão interessados em santificar a sua vida perante o Senhor. Isto é uma coisa muito séria. Precisamos santificar a nossa vida, igreja amada. Deus exige santidade em nossa vida. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santo, irrepreensível diante dele em amor. Vou ler mais uma vez. Como também nos elegeu. Quando uma pessoa é elegida, é uma pessoa escolhida?
é uma pessoa escolhida, desde a fundação do mundo, para que quer dizer, sejamos santos, irrepreensíveis diante dele no amor. Aqui nesse texto está nos falando sobre que nós devemos ser irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Quando você não precisa falar nada para ele, ele sabe quais as ações que ele tem que tomar. Uma criança, o pai ensina, a mãe ensina, porque a criança está começando a nascer, crescer e entender. Só que nós estamos hoje aqui reunidos diante de pessoas que já são maduras, pessoas que já tiveram experiência na vida. E a Bíblia manda nós sermos irrepreensíveis, que ninguém precisa chamar a atenção. Olha, você está errando, olha, você está pecando, olha, você está desobedecendo. O crente cheio da graça e cheio da santificação, ele é um crente irrepreensível. Todo mundo olha para ele e segue o que ele faz. Por quê? Porque ele dá bons exemplos da maneira de ele agir, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Quem entendeu? Glória a Deus. Devemos ter um comportamento irrepreensível, devemos obedecer a Deus em tudo. O apóstolo Pedro instruiu os crentes a viver como filho obediente a Deus. Veja o que diz, primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 16. Diz assim, versículo 14: como filhos obedientes. Como é que está escrito? Como filhos obedientes. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Antigamente você era ignorante a respeito das coisas de Deus. Você não conhecia, você não sabia, você não obedecia, você não sabia a maneira de agir. Mas a palavra de Deus ela foi revelada em você e agora você não é mais ignorante. Você sabe fazer a diferença do que é certo, do que é errado? Você sabe fazer a diferença do que é santo, do que é profano? Versículo 15. Todos digam glória a Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui está dizendo toda maneira de viver. Você tem que ser santo. Quando você estiver no seu trabalho, quem olhar para você tem que olhar e ver que você é uma pessoa diferente. Você deve ser um servo de Deus quando está em qualquer lugar. A luz do Espírito de Deus tem que brilhar em você. Quando alguém olha para um crente irrepreensível, santificado, uma irmã que busca a Deus de todo o coração, logo você percebe que aquela pessoa é diferente. A gente tem prazer de ficar perto da pessoa que santifica, porque Sim. Deus está com ele, com aquela pessoa. Você gosta de ir numa igreja que o pastor se santifica, porque você sabe que o que vai sair da boca dele é a palavra de Deus. Então veja a importância. Começando aquele que vos chamou. Quem chamou vocês? Foi Deus. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Sem um esforço vitalício, em uma direção à santidade pessoal, ninguém verá o Senhor. Cada dia que se passa eu tenho notado a grande dificuldade dos crentes hoje em dia em buscar a santificação do Senhor em suas vidas. Deus vai disciplinar voluntariamente todos os desobedientes que vivem para agradar a si mesmo. O Senhor manda nós agradar a nós mesmos ou manda nós rejeitar a nós mesmos? Jesus disse, quem quer vir após mim, negue a si mesmo. É a coisa mais difícil. A tua carne quer pecar, você diz não, você tem que santificar. Ter Deus na sua consciência,
a tua carne quer errar. Você diz, não, você não pode errar, porque agora você é o templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita dentro do crente. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir. Quando você escuta um culto de doutrina, não é Deus corrigindo? Alguns não gostam de ouvir doutrina, porque a gente está falando mal do seu pecado, e você fica bravo quando fala mal do seu pecado. Hoje em dia, muitas pessoas procuram igreja que agrada os ouvidos dele. Eu vou numa igreja que não fala mal do meu pecado, então eu saio satisfeito. Só que isso não é santificação. Quando Deus revelou a sua palavra aos profetas, foi para agradar os profetas ou foi para agradar a ele mesmo? O próprio Deus. Ao longo das escrituras, Deus apela ao seu povo para trabalhar no cultivo da santidade. Você precisa plantar santidade, orar, jejuar, consagrar, se santificar, se purificar, se esforçar. Não só fazendo isto, mas também recolhendo o que você plantou. A Bíblia diz, tudo que o homem planta, isso ele... Se eu planto santidade, o que eu vou colher? Santidade. Se eu planto pecado, o que eu vou colher? Pecado. Você tem plantado o que na tua vida? A pergunta é essa, como vai a tua vida com Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 7 e 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8. Escute o que diz, versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus chamou nós para quê? Foi para a imundícia? Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olha só. Se você não buscar a santificação, você está desprezando a Deus. Eu vou ler mais uma vez o que está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 7 e 8. Diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem desprezar isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus foi enviado para nós recebermos o quê? Só um respondeu, santificação. Só um respondeu, só um está prestando atenção. Por que o Espírito de Deus veio e entrou em nós? Para fazer o quê? Santificar. Diga, santificar. Olha aqui, meus amados irmãos. Quem não santifica é um desprezo ao próprio Deus. Você diz, eu amo a Deus, mas se você não santifica, você não está amando, você está desprezando a Deus. Deus está buscando, a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E aonde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que estão se santificando. Se o nosso objetivo final é ser como Cristo e vê-lo como Ele, Cristo, e vê-lo quando Ele voltar, a nossa busca, a nossa prática diária deve ser em direção à completa pureza de um pensamento e estilo de vida espiritual. Somos o templo de Deus, o Deus vivo dentro de nós. Somos o templo de Deus vivo. Você está entendendo o que é isto? O homem, quando estava no pecado, ele está vivo ou está morto? Você aceitou Jesus, agora você é um ser vivo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Quem está aprendendo, levanta a mão. Glória a Deus. Hoje é dia 1º de janeiro. Estamos começando nesta manhã a entender que nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus.
E depois que nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas Deus vos acrescentará. 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 18. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que os consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus, aleluia. Pode louvar a Deus, pode, igreja. O que é um ser vivente que tem vida? Diga, o Senhor Jesus me deu vida. Pelo seu sangue, a Bíblia diz que nós fomos comprados. Fomos ou não fomos? Quem foi comprado com o sangue de Jesus? Eu já falei sobre isso. Quando Deus olha para a terra, Ele olha os homens. E quando Ele vê os homens, Ele vê o sangue de Jesus em nós. Quem não tiver a marca do sangue de Jesus em nós, não será salvo. Quem sabe disto? Quem é que nos purifica do pecado? O sangue de Jesus, gente. É o sangue de Jesus que nos purifica. Aqui nesse texto sagrado está nos mostrando que a santidade de Deus não pode ter em uma comunhão com as trevas. Ou você é luz, ou você é treva. Não existe a linha do meio para Deus, existe? Ou você é crente, ou você não é crente. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Quem está entendendo? A linha do meio não existe para Deus. A Bíblia fala do crente frio, do crente morno e do crente quente. Você é o qual? Está vendo que você não sabe? O que você é? Tem o crente frio, o crente morno e o crente quente. Quem é o crente quente? Aquele que é santificado. Quem é o crente frio? Aquele que nem vem na igreja. Aquele que nem lê a Bíblia e nem ora. Ele sabe que Deus existe, mas ele não liga. O que é o crente morno? Esse é o pior de todos. Por quê? Porque ele está com um pé dentro da igreja e outro pé fora da igreja. Glória a na Deus, igreja ele ora, aleluia. na igreja ele jejua, mas fora da igreja ele peca, Graça, ele erra, ele Senhor, desobedece e acha que está tudo bem. E não está. Quem está me entendendo? Atenção, a todos vocês que já são crentes em Jesus, a santidade tem que fazer parte da nossa vida diária. Se você que já é crente tem que buscar a santidade de Deus em sua vida o mais rápido possível. À luz desta revelação, o apóstolo Paulo exortou os crentes. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A Bíblia está mandando nós fazer o quê? Purificarmos-nos. Purificarmos quer dizer
tirando todo o pecado, tirando toda a maldade, todo o engano, toda a malícia, todo o erro, tudo aquilo que impede a santidade de Deus em nossa vida. Ora, amados, pois temos tais promessa. Qual foi a promessa que Deus deu para nós? Enviarei o meu Espírito. O Espírito Santo veio, e quando ele veio para nos santificar, nos ajudar, nos auxiliar, nos dar uma direção. Você é dirigido pelo Espírito de Deus no caminho que você deve andar. A ideia é que temos uma promessa de que Deus habitará entre nós e que Ele seria o nosso Deus e Ele seria um Pai para nós, e deveríamos remover de nós tudo que é ofensivo aos olhos de Deus, tornando-se perfeitamente santo no corpo, na alma e no espírito. Purifica-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. O que significa purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito? Aqui está falando de toda a impureza do corpo, da carne. O apóstolo Paulo, sem dúvida, ele está falando das bebedices, fornicação, adultério e todos os pecados que são cometidos contra o seu próprio corpo. E pela imundícia do espírito, todos os desejos impuros, pensamentos profanos, imaginações sensuais. Podemos e devemos desviar nossos olhos e ouvidos do mal, ou podemos nos entregar aos que infalivelmente gera mal, desejo e temperamento da alma. Sobre a mesma influência podemos evitar todos os atos de iniquidade, pois nem o próprio Satanás pode, por qualquer poder que ele tenha, nos force a cometer impurezas, roubo, embriaguez ou assassinato. Atenção, eu vou falar uma coisa importante agora. Essas ações, coisas nas quais o corpo e a alma devem sentir, se não retermos o alimento pelo qual o homem do pecado é nutrido e apoiado, não podemos esperar que Deus purifique o nosso corpo. Você tem a decisão própria. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem que o homem deve escolher o próprio caminho. Ele diz assim: quem ouve a minha voz e abre a porta, eu entro. Eis que estou à porta. Então ele está chamando, ele deu liberdade, você abrir ou não abriu. Quem abriu o teu coração para Deus? Se você abriu, ele entrou. Se ele entrou, você precisa santificar. Enquanto estamos lutando contra o pecado, podemos esperar que o Espírito de Deus nos purifique por sua inspiração e toda injustiça, para que possamos amar e engrandecer perfeitamente o nosso Criador. Quando a palavra fala aperfeiçoando a santidade, trazendo toda a mente do cristão à alma, este é um grande objetivo de buscar genuinamente que um cristão deve ter. Eu preciso me santificar. Diga, eu preciso me santificar. Você é um crente. Você aceitou Jesus. Então você precisa o quê? Se santificar. Este é um grau objetivo de buscar genuinamente de um cristão. Os meios para conseguir isso são resistir e evitar o pecado em todas as suas formas convidativas e sedutoras. O pecado nos seduz? Claro que sim. Colocando o temor de Deus diante de nossos olhos, para que possamos temer a respeitar a santidade de Deus que Ele nos concedeu pelo seu poder. Eu quero falar ainda uma coisa muito importante, fazer uma observação. Ninguém, homem algum, mulher algum, ele escolhe para onde ele vai. Se você obedece e santifica, qual é o seu destino? O céu. Ou vocês não sabem? Se eu oro, se eu jejuo, se eu consagro, se eu obedeço, para onde eu vou? É o céu. E se eu não obedeço? Vai para o inferno. Você tem obedecido? Você tem santificado? Você está em comunhão com Deus? Parabéns se você está nesta condição. Agora, se você fala uma coisa e faz outra, então é pior do que os outros, porque é um mentiroso. E a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira.
Vamos entender o que nós aprendemos hoje. Eu, como cristão, aceitei Jesus, eu preciso me santificar. Deus é santo, eu quero chegar perto dele. Quando eu oro, eu quero que Deus me escuta? Sim, para ele escutar a minha oração tem que passar pelo processo da santificação. Não sabemos como orar como convém pedir, mas o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja, tudo que você faz diante de Deus tem que ser santificado, porque Deus não aceita nada que diante dele que não seja santificado. Se você vive numa vida de pecado, como você vai comparecer diante de Deus? Quem está me entendendo? Quem aprendeu? A partir de hoje, devemos fazer o quê? Santificar. Se eu não me santificar, eu posso chegar perto de Deus? Geralmente, hoje em dia, o homem está se afastando de Deus. Por quê? Não estão se santificando. Não estão preocupados. Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes na semana você vai para a igreja? Então note que você mesmo está respondendo para você. Se você disse, eu não leio a Bíblia, eu oro muito pouco, eu não vou na igreja, eu não consagro, eu não faço campanha, eu não faço vigília. Antigamente eu levantava de madrugada para orar, hoje eu já não oro mais. Então você mesmo está dizendo para você mesmo que você não está cuidando da tua vida espiritual. E o que nós lemos? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu espero que com esta mensagem você possa ter entendido, compreendido a tua necessidade de santificação. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos receber agora do Senhor o perdão de todos os nossos pecados. Eu faço uma pergunta: nós pecamos? Nós erramos? Nós desobedecemos? Devemos permanecer assim ou se arrepender? Adianta hoje pedir perdão e amanhã estar fazendo tudo errado de novo? Se Jesus nos perdoou, devemos viver uma vida santa no corpo, na alma e no espírito. Fique em pé, igreja amada. Você que está me assistindo, você que está me vendo, você que está me ouvindo através dessa transmissão, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa consertar a tua vida diante do altar de Deus. Hoje é dia 1º de janeiro. Hoje é o dia de nós começarmos a tomar decisões sérias na nossa vida. O ano passado passou. Talvez você agora deve estar pensativo. O que vai ser da minha vida nesse próximo ano? Vai depender de você. Se você obedecer à palavra de Deus. Irmão Davi, mas eu caí, eu desanimei. Nunca é tarde para recomeçar. Atenção a esta palavra que você está me ouvindo aqui agora. Nunca é tarde para recomeçar. Você precisa recomeçar, você precisa obedecer a palavra de Deus para que você possa ter o entendimento das coisas de Deus. Eu estou explicando, os irmãos começam a glorificar na hora errada. Não adianta explicar, né, irmãos? Você tem que glorificar na hora certa. Eu estou acabando de explicar. Por que você precisa buscar santificação? Aí você fica glória, 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 toda hora. É igual, por exemplo, eu digo assim, irmãos, eu vou fazer junto com vocês a oração para pedir perdão. Aí o irmão fica, Você tem que repetir as mesmas palavras que eu vou falar, irmãos. As coisas de Deus não é com ordem de decência? Sim. Por que a Bíblia diz, buscar-me-eis e não me achareis? Por quê? Porque não busca de coração. Então você tem que fazer, orai e não receber, porque pediu mal. Então você, como servo de Deus, eu estou explicando para você o que você tem que fazer. Mas o irmão está glorificando bem alto e não para. O que você aprendeu? Se você está glorificando junto, você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo? Você vai entender, então preste atenção no que eu estou explicando, igreja amada. Amém? Levanta as duas mãos para os céus. Feche os seus olhos.
Liga o teu pensamento com Deus e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi a tua palavra e recebi no meu coração toda a tua verdade. Reconheço, pequei contra ti, desobedeci a tua palavra, mas eu estou arrependido. Eu te peço aqui agora, me perdoa, me salva, me liberta com teu poder. Escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da tua igreja. O meu nome esteja escrito, selado no livro da vida, com o sangue do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Redentor. Me dá força para eu obedecer a tua palavra. Me dá força Amém. também, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar para Jesus confirmar a chamada. Amém? Você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, aceite agora que nesse vídeo, levante a sua mão aceitando Jesus como Salvador. E o seu nome será escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Levanta as duas mãos para os céus. Fecha os seus olhos. Liga o teu pensamento com Deus e diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e recebi no meu coração toda a tua verdade. Reconheço, pequei contra ti, desobedeci a tua palavra, mas eu estou arrependido. Eu te peço aqui agora, me perdoa, me salva, me liberta com teu poder. Escreve agora o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia do arrebatamento da tua igreja. O meu nome esteja escrito, selado no livro da vida, com sangue do meu Jesus, do meu Salvador, do meu Redentor. Me dá força para eu obedecer a tua palavra. Amém. Você recebeu o perdão, você recebeu a salvação. Vamos orar para Jesus confirmar o perdão e a salvação. As duas mãos levantadas aos céus. Fecha os seus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Toda a igreja orando. Glória, glória, glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos, nós pedimos. Ó Deus, tem compaixão, tem piedade deste irmão e desta irmã que recebeu o perdão, a salvação, a vida eterna. E agora eles querem viver em novidade de vida, uma vida santa no corpo, na alma e no espírito, uma vida em obediência à tua palavra. Santifica o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Santifica a tua igreja, santifica aos milhares e milhares de ouvintes que tomaram a decisão agora de obedecer a tua palavra, de obedecer ao teu evangelho. Glória a Deus. Sela